A graça e a paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Boa noite, meus irmãos. Iniciamos com alegria este culto de adoração ao nosso Deus. Hoje nós vamos refletir sobre paz. A paz que Deus promete, a paz que desfruta somente aqueles que são alvo da sua graça. Bendito seja o nome do nosso grandioso Senhor. Vamos iniciar esse culto de adoração a Deus, entrando na presença do nosso Deus, curvando as nossas frontes e assim orando, bendizendo, enaltecendo ao grande Deus da nossa vida. Ó bendito Deus, louvado seja seu santo e excelso nome, tu que está assentado no teu trono de graça, conduzindo, dirigindo todas as coisas, mediante a força do seu poder, expressamos glória, expressamos honra, expressamos majestade, força e poder na tua presença, conduzidos por Cristo Jesus, apresentados pelos méritos de Cristo Jesus. Bendito seja o nome da tua glória, Senhor. Assim nós nos expressamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, convido vocês a ler comigo o texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Assim diz para nós a palavra do Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Que maravilha é esse texto, como tantos outros textos da palavra de Deus. Que maravilha é a Bíblia. Do primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo de Apocalipse. Do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. A palavra de Deus é incrível. Ela é incrível porque o seu autor é aquele que ultrapassa o nosso entendimento. O seu autor é Deus, o Criador. E o Criador está aqui dizendo para o seu servo, dizendo para os seus servos, dizendo para o seu povo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Confie. Acredite, esse é o Deus que nós aqui viemos adorar. Esse é o Deus que nós aqui estamos prestando culto. Esse é o Deus de honra, de glória e poder. E diante de toda essa majestade, olha que extraordinário, olha que maravilhoso. Ele se dirige a nós, criaturas tão pequenas, finitas, criaturas tão frágeis, e diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Louvemos ao Senhor com o hino 146 dos nossos hinários, hino 146 dos nossos hinários, que tem como título
segurança do crente. E no 146 dos nossos hinários, segurança do crente. Louvemos ao Senhor. Oh, que preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Amém. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por tudo que tu és. Te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos pelas promessas ricas, santas, verdadeiras, preciosas, que o Senhor deixou bem claro a cada um de nós. Obrigado, porque o Senhor é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Louvado seja o teu santo e excelso nome, porque tu és Deus. Ó Senhor, rogamos que o Senhor se contente com o nosso culto. Ó Senhor, cada ato deste culto é para o louvor da tua glória, Senhor. Ainda que através de lábios imperfeitos, de pessoas ainda, ó Senhor, deformada pelo pecado, mas aqui estamos para prestar-te culto, Senhor. Aceite cada momento dele para o louvor da sua glória. Assim oramos nos méritos de Jesus. Amém. Que grande é esse nosso Senhor. Que texto maravilhoso, o texto que nós lemos ainda há pouco, lá no profeta Isaías 41, versículo 10. Eu te sustento com a minha destra fiel. Olha que maravilha. Imaginar que esse texto se aplica a todos aqueles que o Senhor comprou com seu sangue, se aplica ao povo de Deus. E que privilégio saber que nós somos o povo que Deus libertou,
nós somos o povo que Deus escolheu, nós somos alvos da sua graça. Que bênção e que privilégio extraordinário. Neste momento agora de culto, nós vamos nos colocar na presença de Deus para pedir perdão, confessar os nossos pecados. Embora somos salvos por Deus em Cristo Jesus, Ele nos perdoou. A nossa dívida com Deus foi quitada através de Cristo, mas ainda a nossa natureza, o nosso corpo corruptível ainda está aqui. Só nos livraremos deste corpo na volta de Cristo. Não é apenas dizer, não, na morte eu já me livro deste corpo. Seremos sepultados. Nosso corpo vai voltar ao pó, mas esse pó ainda estará corrompido. E quando da ressurreição, sim, ressuscitaremos com um novo corpo, glorificado, e sem defeito e sem pecado. Mas enquanto aqui estamos, nós devemos reconhecer quanto somos pecadores e o quanto entristecemos o nosso Deus, seja com omissão, seja com pensamento, seja com os atos, com palavras, nós entristecemos sim a Deus. Mas nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado, e nós temos esta liberdade de nos colocarmos na presença do Senhor através de Cristo e falar, Senhor, perdão. Vamos curvar nossas cabeças, vamos rogar pelo perdão. Deus, ó Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores, nós que temos a tendência de entristecer o teu santo e excelso nome, por omissão, por pensamento, por atitudes, por palavras. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Assim falamos na presença do Senhor, através de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos, neste momento, a abrir a palavra de Deus agora no Evangelho. O texto é João, lá nos Evangelhos, e nós vamos ler João, capítulo 14, versículo 10. Esse é um versículo versículo 27, perdão. Capítulo 14, versículo 27. Esse é um texto que nós conhecemos muito bem. Assim nos fala a palavra do Senhor, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A semelhança do texto que nós lemos ainda há pouco em Isaías é extraordinária. Aqui as palavras do Senhor, com o mesmo significado: não se atemorize, não temas. Bendito seja o nosso Deus, que nos garante paz. Pode estar o mundo em toda essa aflição, mas nós temos a certeza de que Deus derrama a sua paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Bendito seja o nosso Senhor. Vamos louvar o Senhor com cânticos que glorifica o seu santo e excelso nome. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não,
olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. E ainda que os montes não floresçam e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, porque a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Sobra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Tu és soberano sobre a terra,
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Nós vamos hoje falar sobre a paz de Deus. Quero então convidá-los para ler comigo o texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 a 7. Leiam comigo, assim nos fala a palavra de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor, a tua palavra aqui, diante de nós, precisamos da tua ajuda, ó Santo Espírito. Conduza-nos abrindo a nossa mente, o nosso coração, e fazendo com que nós aprendamos da tua palavra e sejamos praticantes dela, para o louvor da sua glória. Assim oramos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Não há declaração que ofereça mais conforto para o povo de Deus do que estes dois versículos. Em seu grande desejo de ver os filipenses experimentando e mantendo constante alegria no Senhor, o apóstolo Paulo considera várias forças e fatores que tendem a roubar a alegria do cristão, levando-o a um nível inferior de vida cristã. O apóstolo mostrou como um espírito irrequieto, um desejo frenético de seguir o nosso próprio caminho, muitas vezes pode roubar a nossa alegria. E nesses versículos é considerado um fator que talvez seja mais problemático do que qualquer um dos demais que tendem a roubar a nossa alegria no Senhor. E é o que podemos chamar a tirania das circunstâncias, ou seja, as coisas que nos acontecem. Todas as cartas do Novo Testamento abordam este problema. Elas foram designadas para ajudar os cristãos primitivos a vencer a tirania das circunstâncias. Eles viviam num mundo cheio de dificuldades, eles tinham que sofrer e suportar muitas coisas. E estes homens, chamados por Deus, escreveram as cartas para lhes mostrar como vencer estas coisas.
Este é um assunto, irmãos, de grande importância. Não há teste maior da nossa fé e da nossa posição cristã. Entendermos este assunto. Uma coisa é dizer que endossamos a fé cristã e, tendo lido a Bíblia e absorvido a sua doutrina, dizer assim: sim, eu creio em tudo isso, é a fé a qual vivo. Uma coisa é expressar assim. Todavia, é outra coisa completamente diferente permitir que essa fé nos conduza em vitória e mantenha a nossa alegria quando tudo parece estar contra nós, quase nos levando ao desespero. É importante que consideremos o que o apóstolo tem a dizer nessas declarações sobre como tratar a tirania das circunstâncias e situações. Não só para nossa felicidade e contínua alegria no Senhor, mas também para o nosso testemunho nesses dias difíceis. É importante, não apenas para nossa alegria no Senhor, mas como também até para fortalecer o nosso testemunho nesses dias difíceis. Antes de tudo, Paulo diz que há certas coisas que devemos evitar. E veja que o nosso texto diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Significa que não devemos andar ansiosos, preocupados, que não devemos ponderar ou meditar demais nas circunstâncias, não ter a nervosa solicitude a respeito da situação. Aqui se fala de ansiedade, de preocupação desgastante, atormentadora. É isso que o apóstolo diz que devemos evitar a todo custo. Paulo nos mostra também como tendemos a cair neste estado de ansiedade mórbida e deixa claro que tudo é devido à atividade do coração e da mente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O problema, meus irmãos, está na mente e no coração. São eles que tendem a produzir este estado de ansiedade, de preocupação e solicitude mórbida. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é que podemos controlar muitas coisas em nossa vida, muitas das circunstâncias ao nosso redor. No entanto, não podemos controlar nosso coração e nossa mente. O que ele diz é algo que, de certa forma, está fora do controle. Acontecem apesar de nós mesmos. Nós sabemos o que é isso. Procurem lembrar uma ocasião em que vocês estiveram nessa condição de ansiedade. Lembre-se como não podia ser controlada. Vocês ficaram acordados e teriam dado de tudo para poder dormir. O coração e a mente estão fora do controle. Daríamos tudo para conseguir com que o coração e a mente parassem de pensar, ponderar e girar em torno de um assunto, mantendo-nos acordados. Nós sabemos muito bem o que isso significa. E é interessante que aqui, coração não significa apenas a sede das nossas emoções, significa a parte central de nossa personalidade. A mente, ela pode ser traduzida pelo termo pensamento. O coração, ele tem sentimentos e emoções. Olha só, se uma pessoa querida adoece, como o coração começa a trabalhar? Olha só que interessante, a nossa preocupação, o próprio amor que sentimos pela pessoa é a causa da nossa ansiedade.
Se não sentimos nada pela pessoa, não ficaríamos ansiosos. Vemos aqui como o coração e as afeições nos influenciam. Mas há também a imaginação. Ela começa a funcionar e começamos a pensar: e se tal coisa acontecer? E se amanhã a febre não passar? E se ficamos pensando, ficamos imaginando, pensamos nisso por horas, agitados por essas imaginações. E assim os nossos corações, ele nos mantém acordados. Ou então, nem tanto no setor da imaginação, mas no setor da mente, do pensamento em si. Nós começamos a considerar possibilidades, imaginar situações e tratar delas e analisá-las pensando: se tal coisa acontecer, precisaremos fazer isto ou aquilo. Irmãos, isso é interessante, isso acontece conosco o tempo todo. E Paulo diz que isso é algo que devemos evitar a todo custo. O que então precisamos fazer para evitar esse tumulto interior? O que devemos fazer? O que esse texto nos ensina aqui? É aqui que passamos para o que é peculiar e especificamente cristão. O que Paulo diz que devemos fazer quando ameaçados pela ansiedade? O que ele nos fala? O que ele nos recomenda? Ele não se limita a dizer: parem de se preocupar. Ele não se limita a isso. Ele não diz isso pela simples razão que é inútil dizer a uma pessoa nessa condição que pare de se preocupar. Ele sabia muito bem disso. O que então ele nos diz? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. Essa é a resposta que ele nos dá. Muitos dizem: mas eu já tentei, eu já orei, e eu não encontrei a paz do que você fala. Eu não obtive nenhuma resposta. Não adianta me dizer para orar. Felizmente, irmãos, para nós, o apóstolo Paulo, ele também compreendeu, ele também entendeu isso. E deixou-nos instruções específicas sobre como cumprir a sua exortação. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E como nós devemos fazer isso? Primeiro, ele diz que devemos orar. É estabelecido aqui uma diferença entre oração, súplica e ações de graças. O que ele quer dizer com oração? Este é o termo mais geral, significa adoração e louvor. Se temos problemas que parecem insolúveis, se estamos sujeitos e ficamos ansiosos e preocupados, e alguém nos diz para orar, não corramos a Deus com nossas petições. Tá? Se nós estivermos assim, ansiosos, preocupados demais, agitados, e aí alguém nos diz: vai orar. Irmãos, não corramos a Deus com nossas petições. Este não é o caminho certo. Antes de tornar nossas petições conhecidas diante de Deus, oremos, louvemos e adoremos. Entremos na presença de Deus e esqueçamos os nossos problemas por um pouco. Vamos à presença de Deus em adoração, em louvor. Não comecemos
com as nossas petições, com as nossas lamentações, mas sim com adoração, com louvor. É só lembrarmos que estamos face a face com Deus. Entramos na presença de Deus. Tomamos consciência da sua presença e ponderemos na sua presença. Este é o primeiro passo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições pela ação, pela oração, pela súplica com ações de graça. Depois da oração, vem a súplica. Depois de adorar a Deus, porque Ele é Deus, tendo oferecido nossa adoração e louvor de forma geral, passamos agora ao particular. O apóstolo aqui nos encoraja a apresentar as nossas súplicas. Ele diz que podemos apresentar necessidades específicas a Deus e que a petição é uma parte legítima da oração. Então trazemos nossas petições, aquelas coisas que estão nos preocupando de forma particular, na presença do nosso Deus. Vê, irmãos, estamos chegando perto de tornar nossas petições conhecidas a Deus. Mas ainda há uma coisa antes. Pela oração, pela súplica e com ações de graças. Esse é um dos termos mais vitais desta lista. É absolutamente essencial pela seguinte razão: se ao orar temos qualquer ressentimento contra Deus em nosso coração, nós não temos o direito de esperar que a sua paz guarde o nosso coração e a nossa mente. Se caímos de joelhos sentindo que Deus está contra nós, é melhor nos levantarmos. Devemos nos aproximar do Senhor com ações de graças. É maravilhoso isso. Não podemos ter qualquer dúvida em nosso coração sobre a bondade de Deus. Essa consciência, ela é bem vista no Salmo, bem famoso, no Salmo 23. Veja que lá, o salmista ele termina aquele texto dizendo: certamente que a bondade e misericórdia me seguirão sempre. E, irmãos, eu volto a repetir, nós não podemos ter qualquer dúvida em nosso coração sobre a bondade de Deus. Não pode haver qualquer indagação ou desconfiança. Devemos nos lembrar disso e dizer: estou com problemas nesse momento. Sim, Senhor, eu estou com problemas nesse momento, mas eu posso dar graças a Deus por minha salvação, porque Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim e por meus pecados. Irmãos, precisamos trazer à nossa mente razões para agradecer e louvar a Deus. Até aqui vimos o que precisamos fazer. Nós fomos instruídos como devemos tratar da questão. Mas olha, aqui agora vem a graciosa promessa. A todos que fazem o que o apóstolo diz. Isto é o melhor de tudo, mas nós precisamos aprender como olhar para isso. Observemos aqui a promessa. Olha aí para o nosso texto. Observaram uma promessa? Observaram que nem sequer é mencionado as coisas que nos preocupam? Em tudo, diz o apóstolo, estas coisas que nos preocupam, devemos tornar as nossas petições conhecidas e Deus irá removê-las todas? É isso que ele diz? Não. Paulo não diz isso.
ele nem sequer menciona isso. Irmãos, veja a glória do Evangelho. Veja a grandeza do Evangelho. A glória do Evangelho é que Deus está preocupado conosco e não com as nossas circunstâncias. Deus está preocupado conosco e não com as nossas circunstâncias. A vitória final do Evangelho pode ser vista nisto, que não importa quais sejam as nossas circunstâncias, podemos estar em paz e seguros. O apóstolo Paulo não nos diz que aquilo que tememos não vai acontecer. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele diz que seremos guardados. Guardados. Quer aconteça ou não. Graças a Deus, essa é a vitória. Sou transportado acima das circunstâncias. Sou o vencedor, apesar delas. Amém. Irmãos, grave isso. O apóstolo Paulo, ele não está aqui dizendo para nós que aquilo que tememos não vai acontecer. Não é isso que ele está ensinando. Guarde muito bem esse detalhe. O que ele diz é que seremos guardados. Quer aconteça ou não, nós seremos guardados. Graças a Deus, que essa é a vitória. Tornem as suas petições conhecidas a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes. É isso que o apóstolo nos diz. Deus nos manterá salvos destas coisas que nos mantêm acordados, que nos impedem de dormir. Serão mantidas à distância e nós seremos mantidos em paz, apesar delas. É preciso mais uma vez enfatizar, irmãos, que o apóstolo nunca diz assim: se orarmos, nossa oração em si fará com que nos sintamos melhor. Ele nunca ensinou isso. Ele não está dizendo isso. Ou até mesmo, ele também não está dizendo: orem, porque enquanto vocês estiverem orando, não vão pensar nesse problema. E assim terão alívio imediato. Não. Ele não está também falando isso. E nem mesmo ele está dizendo: orem, porque a oração muda as coisas. Irmãos, não muda. A oração não muda as coisas. O que Paulo diz é: orem, tornem os seus pedidos conhecidos diante de Deus, e Deus fará alguma coisa. Não é a nossa oração que vai fazer algo, nem nós mesmos que vamos fazer a coisa acontecer. É Deus, não nós, não a nossa oração, é Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, Ele, em e através de tudo, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. É o que está aí no nosso texto. A paz de Deus que excede todo entendimento. Que diremos desta frase impressionante? Não importa o que seja, não há limites nessa promessa. Irmãos, seja o que for que está querendo nos desanimar e tornar-nos vítimas da ansiedade, desse cuidado mórbido, perturbando e prejudicando nossa vida e o nosso testemunho cristão, o que quer que seja, levemos ao conhecimento de Deus desta forma. E se fizermos isso,
teremos a garantia absoluta de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar, vai fazer ronda em volta do nosso coração e da nossa mente. Com oração e súplica e ações de graças, portanto, tornemos as nossas petições conhecidas diante dele, e ele, através da sua paz em Cristo, guardará nossos corações e as nossas mentes em descanso, em paz. Amém? Louvado seja o nome do nosso grandioso Deus. Ó Senhor, ajuda-nos a olharmos para a Tua palavra e a esse texto diante de nós, prestarmos atenção nesses detalhes, Senhor. Através do Teu servo somos instruídos não andarmos ansiosos de coisa alguma. Ah, Senhor, nos ensine a adorar o Senhor, a louvar-Te, a reconhecer que o Senhor é Deus, apesar de tudo. Ó Senhor, que nós possamos desfrutar desta paz, que o Senhor, certa feita, disse aos seus discípulos: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ó Senhor, essa paz só pode tê-la quem crê em Jesus Cristo, quem está na sua presença e quem é alvo da sua infinita graça. Ah, Senhor, faze com que nós guardemos esta lição preciosa para iniciarmos este ano exercitando a nossa fé para a honra e para a glória do Teu santo e excelso nome. Assim oramos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos agora para nós louvarmos ao Senhor com o hino de número 108 dos nossos hinários, hino de número 108, Aflição e Paz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou
a Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus, o Pai Criador de todas as coisas, as orientações, as consolações do Santo Espírito sempre estejam conosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor. Amém. Chegamos, pela graça do nosso Deus, ao final do primeiro culto de 2021. Queremos agradecer ao nosso Deus por Ele nos dar 2020, cheio de dificuldades, cheio de lutas, mas louvado seja o nosso Deus que nos tem mantido em pé, que nos tem dado a certeza da sua presença para conosco. Irmãos e irmãs, desfrutem desta paz, conforme o texto e conforme a nossa meditação nesta noite. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que assim possamos desfrutar dessa paz, na presença do nosso bondoso Deus. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor, sempre esteja ao vosso lado. Amém.